Vamos lá então, que bom reencontrá-los, mais uma edição de Ponto e Contraponto. Eu, Benhur Ferreira, junto com Edir Viegas. Edir, firme? Firme, feito posto no brejo, palanque no banhado, tudo certo, Benhur. Encarando esse agosto longo, quente. Vai Ventania, né? acabar setembro, não vai acabar agosto. Isso porque nós estamos no dia 4 de agosto, né? Já tá dando preguiça. Não, mas quando chegar no dia 22, 23, né, que o salário vai, né, rareando. Ele não chega no final do mês inteiro, né? Mas enfim, desejo já para vocês um bom agosto. É o mês do cachorro louco, né? E no Brasil tinha a tradição de grandes acontecimentos no mês de agosto. Renúncia do Jânio, suicídio do Getúlio, mas enfim. Bora. Nosso primeiro assunto de hoje, pode colocar na tela. O que mexeu esse final de semana, na sexta para o sábado, né? Aqui é o noticiário. Jogada de Reinaldo mexe com o cenário, mas Wander e Soraya rejeitam desistência e possibilidade zero. É o seguinte, para explicar essa manchete aí, tirar do site Investiga MS, o ex-governador Reinaldo Azambuja convenceu o ex-prefeito e senador Nelsinho Trade a desistir da candidatura ao Senado e ser seu primeiro suplente. Pegou de surpresa o mundo político e a gente vai estar aqui agora especulando, discutindo, né, o que aconteceu e o cenário, para onde vão os votos do Nelsinho, sem ver pesquisa ainda, né? Vamos fazer aqui, isso que é legal da política, né? Aqui não é ciência política, é opinião, obviamente a gente tenta basear, né, no que a gente viveu, o que a gente errou, acertou, mas vamos tentar fazer um pouco isso. Edir, vamos primeiro analisar o fato em si. Te causou muita surpresa? Muita surpresa, era inesperado. Você não ouviu nem ouvir, você é muito bem informado, não ouviu nem ninguém ventilando nada. Olha, antes de ir para a imprensa, algumas pessoas que estavam na equipe do Nelsinho Trade, porque ele convocou todos os assessores para comunicar a decisão, foi um clima de velório daqueles bem difíceis, né? Teve gente que chorou, né? E aí, quando ele anunciou, aí já vazou para alguns locais, aí no final ele confirmou a desistência, né? Pegou todo mundo de surpresa, a classe política inclusive, né? Com exceção, lógico, de quem está comandando o processo, o Reinaldo Azambuja, Eduardo Rido, que já estavam acompanhando isso de perto, né? Mas no final foi aí um arranjo que se acertou nessa discussão para tentar, para mim, a contenção de danos, viu, Benhur? Esse arranjo aí foi uma contenção de danos, porque você veja que no espectro da direita nós temos aí dois candidatos, né, fortes, o Capitão Contário e o próprio Reinaldo Azambuja, que hoje está no PL, né? Não sei se continua, mas enfim. E o Nelsinho com muitos votos de centro, né? Centro da direita também, ele transita bem em todos esses segmentos, eu acredito. E as pesquisas mostram isso também. E aí essa surpresa com a saída dele, a especulação agora é quem se beneficia dessa desistência? Vamos fazer o seguinte, daqui a pouco essa pergunta toda vamos voltar, mas só para situar, quem às vezes não está acompanhando, lembrar, tem 2 vagas para o Senado são mandato de 8 anos, o Senado é renovado a cada 2 terços, a cada 1 terço, 2026, 2 terços, ou seja, 2 vagas em disputa. Como é que estava a pesquisa até aqui? A pesquisa até aqui dava o Reinaldo liderando e o empate técnico. Nelsinho e Capitão Contar, e no outro bloco, Wander e Soraya Tronic. Tá? Então, para você ver o peso que teve essa desistência do Nelsinho, porque ele estava lá, era um dos favoritos, né? Era um dos favoritos, o Nelsinho, então causou essa grande repercussão. Agora, bom lembrar, o Nelsinho é do PSD do Kassab, não tinha chapa estadual nem federal, né? Não tinha chapa, o Nelsinho voou totalmente solo, que é uma coisa... um partido do tamanho do PSD. E a aproximação que ele tinha com vários prefeitos, mas também não resolveria, penso. Né? Mas tinha só para situar você, como é que estava lá. Agora, que o Edir perguntou, eu volto para ele, depois eu quero dar minha opinião também. Quem vai se beneficiar com essa... não, me permita aí, uma outra informação, que eu andei entrevistando o senador Nelsinho, e das coisas que ele alegou, ele disse, né, que era uma eleição difícil, que ele é um cara de projeto, aquela coisa toda. Mas quando eu perguntei para ele que peso que teve o irmão dele, Fábio Trade, ser candidato do PT, em oposição a esse bloco Reinaldo, Reinaldo. Ele disse que pesou muito. Falou que pesou muito, que ele sabe como é que é a campanha, que os jogos iam ficar acirrados, que ia ter fraturas, enfim. Então ele jogou muito a questão familiar. Foi perguntado para ele também se teve algum acordo para 2028, Prefeitura de Campo Grande. Ele negou,
maneira peremptória. E outra coisa que ficou muito forte nos jornais, inclusive, foi 2030, que, segundo essa teoria, o Reinaldo já estaria acenando para, se for senador, voltar ao governo do Estado e o Nelson assumiria 4 anos no Senado. Edir, e aí? Esse foi o quadro também que me passaram, que a gente vem acompanhando. Agora, eu penso, Benhur, que o único beneficiado desse, ou o mais beneficiado, será o deputado Wander. Não vejo a migração de votos do Nelsinho na condição de centro. O Nelsinho tinha voto de centro, centro-esquerda e votos na direita também, centro-direita, e até na direita. Né? Em função da saída dele, eu penso que esses votos, a maior parte migra para o Wander e outra parte significativa para o Reinaldo Zambuja. Não vejo hoje a condição de o capitão Contar se beneficiar desses votos. Né? Penso que ele... e a informação que a gente tem também de pesquisa é que o Contar já chegou no limite, viu, Benhur? No teto das pesquisas. E aí o Nelsinho saindo do processo, você faz esse rearranjo todo aí. Agora, a se confirmar isso desde que o Wander acerte o discurso. Ele vai ter que achar um discurso, né, para se posicionar, se for o caso, polarizar com o capitão Contar, né, ou até com o próprio Reinaldo, se for o caso, e fazer essa polarização. Porque o eleitor do Nelsinho Trade está chateado. A gente viu isso nas redes sociais, muitos comentários de baixo nível, inclusive, né, não contra o Nelsinho, mas em função das supostas forças ocultas aí que o teriam feito desistir da candidatura. Né? Então, se o Wander não errar no discurso, é provável que ele migre pelo menos metade desses votos e o Reinaldo fique com outra metade, outra parte, e alguma coisinha sobra para o capitão Contar. Mas eu acho que aí tem uma seguinte, aí você falou do discurso do Wander, ou da Soraya, vamos colocar o Wander, que é mais identificado com o PT, com o Lula, né? Porque acho que vai muito essa questão de ser o senador do Lula aqui, porque é o que vai restar para ele, né? Agora, acho que pro Wander interessa que o segundo voto, se não for para a Soraya, seja pro Reinaldo, né? Acho que o grande adversário do Wander vai ser o Contar. Exatamente. Acho que ele vai ter que, se ele tiver que polarizar com alguém, vai ser com o Contar e um pouco daquele discurso, olha, eleger 2 senadores do mesmo partido, será que é bom para o Mato Grosso do Sul? Será que não é bom eleger um senador de direita e outro de esquerda? Enfim, a própria Soraya vai falar, olha, eu sou a única mulher candidata a cargo majoritário esse ano. Será que, enfim, então vamos ver que discurso que vai colar, né? Porque esses votos do Nelsinho ficam soltos, o pessoal fica estupefato no primeiro momento e depois tem que ver quem que vai conseguir capitalizar. Porque você falou uma coisa certa. E o próprio Nelsinho, faço uma análise aqui, o Nelsinho do ano passado é diferente do Nelsinho desse ano. Ano passado, o Nelsinho estava numa vibe bem bolsonarista. Ele estava bem fazendo o discurso da extrema-direita. Este ano, eu conversei com ele entrevistando, vi ele mudando, né? Ele falando contra a polarização, defendendo a soberania do Brasil, fazendo aceno para um lado e para o outro. Então, já era o Nelsinho que tinha essa vocação para ser o segundo voto de muita gente. Exatamente. Porque esse perfil dele de centro, moderado, ele é um cara transita, né? Enfim, então agora vai estar aí, ó, aberto esse campo para ver quem que vai conseguir. E esse vácuo aí, Benhur, do moderado, da moderação, é que está faltando. O Nelsinho sai, isso fica vazio. Né? Eu não vejo no Capitão Contar essa condição, né, dele ser o moderado. Não vejo, porque ele é um bolsonarista raiz, né, que vai para o embate, quer promover impeachment de ministro do STF, quer acabar com a urna eletrônica, tudo aquilo que a gente já dá anistia para todo mundo. Então, tudo aquilo que a população já está de saco cheio, vamos dizer assim, de ouvir, é o discurso do Contar. O discurso dele, inclusive, no lançamento da campanha do Reinaldo, não sei se você estava lá, né, mas ele pediu até 13 segundos de silêncio, né, uma coisa assim meio fora do quadrado, né? Mas enfim, é a política, cada um com a sua capacidade, né? Mas eu ainda acredito hoje que o maior beneficiado disso será o Wander. E num acordo tácito com o Reinaldo, que eu não duvido também. Tá certo, vamos aguardar. A gente vai voltar com certeza esse assunto várias vezes, até os próximos 2 meses, a gente vai estar fazendo análise de pesquisa, né, de cenários, né? Vamos lá mudar para o segundo assunto? Agosto Lilás começa sob o peso de 19 mulheres assassinadas em Mato Grosso do Sul. O Vox MS. E aí, Edir, o que você tem que comentar sobre essa questão? Pois é, bem, aqui no estado de Mato Grosso do Sul e em várias partes do país também existem leis, estrutura suficiente
para que as mulheres vítimas de violência, né, tenham suas vidas preservadas. Só que o problema é que essa proteção está chegando tarde demais. É isso que a gente percebe. A gente vê a boa vontade, a gente vê os investimentos acontecer, as campanhas, as delegacias especializadas, as salas lilás, as medidas protetivas, as patrulhas, os programas de acompanhamento, tem tudo. Mas por que o número de feminicídios não cai? Né? Nós estamos ali fazendo um balanço lá de 2020 até agora, de 40 em 2020 subiu para 44, 2023 30 feminicídios, 2024 35, 39 em 2025 e agora chegamos com 19, ou seja, se continuar nessa média, vão fechar 2026 com uma média de 40 mulheres assassinadas em Mato Grosso do Sul. Então, o problema não é a falta de normas. Agora, onde que estariam essas falhas? Nós conversamos com algumas pessoas ligadas a essa questão, né? E algumas pistas nos foram dadas, né? Uma delas, a avaliação insuficiente do risco, né? Eles dizem que nem toda ocorrência de violência doméstica possui o mesmo grau de perigo. Uma mulher ameaçada por um agressor armado não pode receber o mesmo tratamento, né, burocrático dado por um caso de menor gravidade. Então, se é armado, o olhar tem que ser outro, né? As medidas protetivas, fiscalização efetiva, em muitos casos não acontece. E eles também defendem que todo sujeito machão que ataca a mulher, que ameaça, tem que usar a tornozeleira eletrônica na primeira denúncia. Chegou para o judiciário pedido de medida protetiva, a tornozeleira teria que ser imediata, independente de culpa, quando você tem a medida protetiva de afastamento da vítima, né? Tantos metros de distância, aquela coisa toda. Só com a tornozeleira você vai ter uma chance de defender essa mulher na hora que o cara chega lá, porque a medida protetiva não impede o agressor de ir até a sua vítima. Muitas vezes ou ele está embriagado, né? Ou ele está numa situação psicológica fora do normal, está revoltado. E se a mulher arrumar outro companheiro, então, meu amigo, aí a coisa escala, né? Falta de integração entre os órgãos também é apontado. Diz que uma unidade conhece a ameaça, a outra registra a agressão, até anotei aqui. Uma terceira concede a medida protetiva e não tem integração. Então são órgãos distintos que teriam que estar mais integrados. O que, além da tornozeleira eletrônica, que esses especialistas sugerem também retirar imediatamente porte de armas dos homens denunciados por abuso, por violência. Não tem conversa, isso tem que estar na lei, né? É a informação que eu tenho, mas não consegui confirmar, que em Mato Grosso do Sul já teria uma lei nesse sentido. Não consegui essa confirmação, mas poderia ser interessante, né? O que falta, na realidade, é transformar cada denúncia, benhor, numa ação efetiva do Estado. Do contrário, nós vamos estar vendo esses índices lamentáveis, inaugurando aí o Agosto Lilás, que é justamente do que se trata, que é violência contra a mulher. Estamos aí com 19 feminicídios já no dia 4 de agosto. Então, eu participei hoje, inclusive está tendo um seminário lá na INSTED sobre os 20 anos da Lei Maria da Penha. Eu participei assim, na verdade, de uma palestra, uma promotora e uma delegada, inclusive a delegada, não vou recordar o nome dela agora, ela criou a primeira delegacia de combate ao feminicídio no Brasil, né, de Piauí, o secretário de Segurança do Piauí, que nem estava tipificado o crime de feminicídio, mas ela tinha criado essa delegacia. E da fala delas, que eu posso passar aqui para vocês, um breve resumo. Primeiro que o Brasil construiu uma legislação muito forte. Eles falam que a Lei Maria da Penha está entre as 3 melhores leis do mundo. A Lei Maria da Penha aumentou o que a gente entende por violência contra a mulher. O feminicídio é o auge, que tira a vida, mas tem violência psicológica, patrimonial. Enfim, então a Lei Maria da Penha prevê vários mecanismos de atuação multidisciplinar. Agora, tem uma coisa de como é tão disseminada a violência contra a mulher, porque, insisto, o feminicídio é o auge. Quando a gente vê esses números aqui, tem que chocar, mas a gente sabe que isso é precedido de muitas agressões, de microagressões. Desde a roupa até a violência patrimonial, a desvalorização, né? Muitos homens inseguros acabam fazendo que a autoestima da mulher tá no outro sofra, lado, né? No outro lado do gráfico lá nós temos nesse ano 12.245
mulheres vítimas de violência doméstica. Né? Que registrou ocorrência, fora as que não registram. Fora o que não registra. Muita gente que acaba não registrando. Mas, enfim, então, e ela dizendo também como que o Brasil, nesse século, foi aperfeiçoando a sua legislação. Então, Maria da Penha, 2006, feminicídio 2015, aí essa questão ligada a... que mais? Teve uma mudança importante, não vou lembrar aqui agora, e ela dizendo que a grande debate agora é a questão da lei da misoginia. Mas uma coisa importante, olha que nós somos da área jurídica, a lei ajuda, mas só a lei não resolve, né? A gente tem tocado aqui direto nesse assunto. Tem que aperfeiçoar, o Edir mesmo trouxe alguns pontos aí da agilidade, essa questão de porte de arma, separar casos mais leves de casos mais graves, né? Enfim, mas ao mesmo tempo também, de novo, tem que estar tocando. É uma questão cultural, é uma questão de como a gente vive a nossa masculinidade. É aquela coisa que o filho chega em casa, apanhou, o pai fala, volta lá e bate, então eu vou te bater em você de novo. É aquela coisa que, olha, o homem pode tudo e a mulher, né, tem que ser sujeita a você, tratar a companheira como se fosse a mãe, nem mãe te trata assim, enfim. Então, tem várias questões que a gente tem que continuar trabalhando, o que não exclui essas discussões. Aliás, é um belo tema para você discutir com o seu candidato a governador, governadora, deputado, deputada, a respeito dessas questões, né? Exatamente, Benhor. O problema é esse, a proteção, via de regra, chega tarde demais, infelizmente. Vamos mudar de assunto? Vamos lá. Agora, um assunto que a gente tem tratado aqui também, agora tem avançado, né? O CNJ extingue a aposentadoria compulsória e regulamenta a perda do cargo de magistrados, né? Então, o CNJ aprovou nessa quarta-feira, nessa terça, né? Ato normativo que exclui a aposentadoria compulsória, as ações disciplinares aplicáveis a magistrados e regulamenta a disponibilidade com proposta de perda do cargo. Dessa decisão da CNJ, ela tem um viés interessante. Ela acaba com a aposentadoria compulsória de magistrados envolvidos em malfeitos, né, em corrupção, mas me parece que essa decisão vai tropeçar aí na burocracia e na morosidade do Poder Judiciário. Porque, à primeira vista, é uma notícia excelente, né? Então, o juiz que for pego aí no malfeito, vamos imaginar uma venda de sentença, então ele vai ser colocado imediatamente em disponibilidade, afastado das funções. Salário proporcional. Tá, e aí, só que aí o processo começa aí. Eu fiz aqui uma situação hipotética. Né? Vamos imaginar um juiz acusado de vender sentenças, para ver como é que o processo vai ser. Tá? Então, o primeiro passo surge a denúncia. O juiz de primeira instância, colocando o juiz de primeira instância, é acusado de vender decisões judiciais em troca de propina. A suspeita chega às autoridades por meio da investigação da Polícia Federal ou do Ministério Público. Então, segundo passo, o juiz afastado do cargo. E aí, diante da gravidade da situação, o Tribunal de Justiça o afasta preventivamente, né? E, ao mesmo tempo, se instaura a investigação criminal e também o processo administrativo, né? O processo administrativo disciplinar, o PAD. Né? Então, ele está respondendo ao PAD no Tribunal de Justiça e ao inquérito, vamos dizer assim, na esfera criminal. As duas investigações, imaginando que chegam à mesma conclusão. Aí o processo criminal conclui que houve corrupção. E o PAD também conclui que houve venda de sentença. Então, nós temos lá duas situações distintas. Passo 5, o tribunal aplica a punição máxima, que é a perda do cargo. Tá. Quando perde o cargo, o que acontece? Obrigatoriamente, o caso sobe para o Conselho Nacional de Justiça. Essa decisão do Tribunal de Justiça não é definitiva. Aí o Conselho Nacional vai avaliar tudo de novo. Ele pode confirmar a decisão do tribunal, ele pode modificar a punição, dar uma mais leve, pode até afastar. Falar, não houve crime, não houve, nem crime, no caso administrativo, não houve descumprimento do dever legal, não houve corrupção, ok. Tá, agora vamos imaginar que o CNJ confirme a punição. O Tribunal de Justiça, você está certo, tem que excluir esse juiz da carreira. Só que daí, para ele ser excluído, a advocacia, entra outro órgão, a Advocacia Geral da União. Aí a AGU tem que entrar com uma ação no STF para que esse juiz seja julgado. Olha só, chega no STF, tudo de novo. Né? O Supremo vai abrir o processo, aí vai tudo de volta. Contraditória para defesa, produção de provas, se necessário, sustentação oral até o julgamento. Veja que o processo começou aqui embaixo, já está no STF. Tá. E essa decisão dele, do juiz, só vai ser válida a exclusão dele dos quadros quando houver o trânsito em julgado da ação.
Mas vamos lá. Uma situação interessante que aparece nesse novo modelo criado. E se o juiz for condenado criminalmente, né? E nessa sentença criminal for estabelecida a perda do cargo. Vamos imaginar, perdeu o cargo, né? E aí vem o CNJ e fala que não é para perder o cargo. Qual decisão tem mais peso? Se o CNJ falar que não vai perder o cargo, então o AGU não vai entrar com ação no Supremo. Mas se a decisão judicial, vamos dizer em segunda instância ou terceira instância, condená-lo, né, com a perda da função, como é que faz? Mas aí tem uma questão, não sei se eu não entrei em detalhes, mas o CNJ ele vai atuar sempre no âmbito administrativo, sim, né? Ele não é órgão revisor das sentenças. Mas é da CNJ que se define se a AGU vai entrar ou não no processo. Entendi. Mas tem um ponto importante, aí para você que está acompanhando. Uma das prerrogativas da magistratura é a vitalicidade. Depois de 2 anos... Agora, 2 anos. 2 anos, né? Isso. Depois de 2 anos, isso, o magistrado ele é vitaliciado, ou seja, ele só perde o cargo... É diferente de estável, hein? Sim. O estável pode perder o cargo por sentença administrativa, por um processo administrativo. Isso. O vitalício só sentença judicial transitada em julgado. Então, eu tenho que garantir a independência do judiciário através... nosso sistema da vitalicidade. Outros sistemas democráticos têm outras maneiras, ou nem tem vitalicidade. Mas no Brasil tem sistema judiciário, tem sistema democrático que o juiz é eleito, ou tem mandato. No nosso caso, não. O juiz vitaliciado, o juiz substituto é vitaliciado, ele só perde o cargo de sentença da autoridade de julgado. É um pilar da independência do judiciário. O problema é que esse pilar não pode ser absoluto e nem pode dar margem para você trabalhar com impunidade. O que eu acho positivo, e acho que você aponta essa burocracia, essa lentidão, mas se tem um ponto positivo é que também essa norma funciona como uma, digamos assim, não vou dizer intimidação, mas a pessoa vai perceber que até aqui, como a pena máxima era a aposentadoria compulsória, acho que a pessoa ficava mais tranquila, né? Sim. Agora ele pode, o cargo ser declarado vago, né, na vara, e ele receber a aposentadoria só proporcional e até pode perder essa aposentadoria depois, né? Pois é, agora isso vai gerar muita discussão, porque vai imaginar que na esfera criminal ele foi absolvido. Aí o CNJ entende que não, que ele tem que ser punido. Aí o CNJ vai concluir que ele cometeu um erro, né, um crime, sei lá, administrativo, infringiu algum artigo e vai para a AGU para pedir a suspensão dele, do cargo dele para o STF, né? Aí você cria uma situação estranha. E o contrário também se aplica. Se o STF, ou se ele foi condenado com a perda do cargo, que importância tem um PAD aí nesse caso? Mesmo porque a decisão administrativa ela nunca vai sobrepor uma decisão judicial. Então você cria para mim, uma regra que vai colocar para se resolver anos depois essa questão, vai enrolar muito tempo, né? Bastava a condenação criminal, gente, porque se o magistrado ele incorreu em crime, foi condenado. E é algo grave, né? Grave. Não é uma falta, não é qualquer coisa. É uma venda de sentença, vamos colocar. Geralmente, a condenação já acompanha a perda da função, porque não dá como o judiciário te condenar por um crime gravíssimo desse e não aplicar uma das punições previstas no Código Penal, que é a perda do cargo. Inclusive, perde direitos políticos, perde um monte de coisa, vários direitos. Então, sei lá, me parece que é um arranjo, Benhor, do CNJ para dar uma resposta para a sociedade. Eu enxergo assim, porque normas nós já temos suficiente para resolver isso. Já temos, não há que se criar. O Brasil tem esse problema emaranhado de normas, de legislação constitucionais e infraconstitucionais, que no final é tudo para enrolar o processo. Né? A OAB se manifestou favorável a esse modelo. Eu vou dizer para você, como cidadão e como um pouco conhecimento que eu tenho em direito, eu achei um retrocesso. Mas vamos ver daqui para frente como é que vai se dar isso aí, né? Tá certo. Vamos mudar de assunto. Vamos lá. Ainda tratando, né, da questão do judiciário, agora em particular do Ministério Público, inspirado no TJMS, o Ministério Público quer criar 354 cargos para contratação sem concurso. Então, a magistratura criou, né, o Tribunal de Justiça criou
cargos, né? Teve concurso, né, para alguns cargos. Pelo que eu li, o MP, 354 cargos em comissão e 100 vagas para concurso. É isso, Edir? Pois é, mais ou menos, os pagadores de impostos, né, que somos nós, vamos ter que bancar aí esse trem da alegria do Ministério Público Estadual, que vai criar 354 cargos em comissão, que vão ser nomeados lá sem concurso público. Né? É uma aberração. Nessa altura do campeonato, o Ministério Público, que é o fiscal da lei, está se valendo desse tipo de expediente. Mas, enfim, o projeto de lei já foi encaminhado para a Assembleia Legislativa, quem cabe aprovar e depois a sanção do governador do estado. Desse total aí de 459 cargos, 354 são de livre nomeação sem concurso público. O custo anual financeiro previsto, 83 milhões e 800 mil reais aí que nós vamos ter que pagar para essa contratação dessa turma toda, né? E aí vai depender o quê? Esses encargos em comissão? Vai depender da cara do freguês. Né? No final é isso. Mas ele tem que ter alguma formação em direito. Ótimo que tenha, isso não é problema algum, né? Cursos superiores no Brasil, felizmente, ampliou-se muito o número de pessoas que se formaram, que tiveram acesso à universidade, seja ela pública ou privada. Né? Nem sempre com a qualidade desejada. Exato. Né? Mas daí o próprio exame da ordem acaba barrando muita gente. Né? Sim, você acaba no exame. Mas tem a formação em direito, que geralmente é o que exige. Né? O Procurador-Geral de Justiça, o Romão Ávila Milhan Júnior, né, ele definiu isso aí, abre aspas, como resultado de um diagnóstico institucional. Olha, para mim soa risível, né? Porque mais adiante ele cita o seguinte, que ele usou como parâmetro para sugerir a criação de novos cargos o fato de o Tribunal de Justiça ter também criado 452 novos cargos no início do ano. Né? E olha o exemplo, o tribunal criou desse total 302 comissionados e apenas 150 efetivos. Ou seja, se o tribunal criou 452, por que eu não posso criar 450? Essa é a conta. Essa é a conta do Ministério Público Estadual. Me parece que é uma disputa para ver quem contrata mais. Né? E o absurdo dos absurdos. Poder Judiciário, Ministério Público, nós estamos no século XXI, nós temos uma Constituição que demorou muito tempo para se consolidar, a Constituição de 88, que privilegia o concurso público, não privilegia o cargo em comissão, o sujeito que entra no serviço público sem concurso. Ou seja, é uma situação assim, um anacronismo, né, para dizer o mínimo aí. Né? E vamos falar de mais um detalhe aqui, tem os penduricalhos. Como é que o sujeito vai trabalhar sem os penduricalhos, né? Isso já virou cultura do serviço público brasileiro. Vamos lá. Então, esse pessoal vai ter que receber o auxílio alimentação, o auxílio transporte, assistência médico-social e outros que tais aí que vai se prolongando, né? Então, no final, o Benhur, o que a gente espera? Será que o aumento da estrutura aumenta também a celeridade na prestação jurisdicional? Será que isso vai aumentar o desempenho, vai melhorar o desempenho do Ministério Público Estadual? Ou isso vai simplesmente ampliar o custo da máquina pública, como só ia acontecer em várias situações aqui que nós sabemos, né? Agora fica aí, a Assembleia Legislativa vai ter que aprovar e não vejo dificuldade nenhuma em a Assembleia aprovar e também não vejo dificuldade nenhuma em o governador Eduardo Ritter sancionar. Até porque, e acho que essa facilidade que você fala, porque o que você alega está dentro do 10º, aquela coisa toda, né? Mas um ponto importante, acho que vale uma reflexão nossa aqui, qualquer instituição na República tem que prestar conta dos seus atos. E aqui não é nem um pré-julgamento, mas mesmo aquelas instituições que o seu membro não é eleito, ele tem que prestar conta, né? Sim. Principalmente instituições que seus membros, por exemplo, são vitalícios, que é o caso do MP do Tribunal de Justiça. Então, são instituições importantes para a democracia, tem papéis relevantíssimos. O MP no Brasil tem muitas prerrogativas, atua muito bem na questão ambiental, defesa da criança e adolescência, mas isso não invalida o dever de prestar conta à sociedade. Né? Por que essa opção? Não podia aumentar o número de cargos concursados? Eu admito, até porque ocupo cargo comissionado, mas não é nem por questão corporativa, que você tem que ter uma instituição, você pode ter um grau de cargos comissionados, cargo em confiança, pessoas que eventualmente ocupam, que têm uma qualificação diferenciada. Agora, quando há uma disparidade entre o número de concursados e o número de comissionados,
Você tem que estar cobrando as instituições que elas possam vir a público, né? O ministro Roberto Barroso sempre dizia muito isso, né? O dever de convencer o auditório. O auditório somos todos nós, na praça pública do debate, para justificar, né? Sim. Não basta só mandar o projeto e falar que eu tenho recurso. Eu tenho que ser capaz de convencer a plateia, que somos nós todos cidadão, cidadã, que aquela medida é a medida mais acertada, né? E tem mais um detalhe importantíssimo, bem, que me parece que as nossas autoridades não conseguem ter esse entendimento. A AGEPREV, que é a Agência de Previdência do Estado, ela está com déficit milionário, nós sabemos disso. No longo prazo isso vai ser uma bomba relógio, só que quanto mais eu contrato comissionado, mais eu quebro a agência de previdência. Porque quando você faz o concurso, esse servidor que está no quadro efetivo recolhe para a previdência própria, que é para estadual. Se é comissionado, vai para o INSS, para a União. Ou seja, nós não conseguimos resolver um problema previdenciário aqui da saúde financeira da nossa previdência. Ou seja, uma coisa puxa a outra. O concurso público foi criado justamente para isso. Você tem que ter uma segurança mínima, você manter a aposentadoria. Agora, quanto mais você cria cargo de comissionado, você tem uma despesa que você não tem uma contrapartida para você irrigar os cofres previdenciários. E uma hora, na hora que estourar, a conta vai ser paga por quem? Por nós, de novo. Quem nós já estamos pagando aqui por esses comissionados, vamos pagar a conta, o resultado negativo, o déficit dessa contratação. Essa questão previdenciária do Mato Grosso do Sul é uma questão, você falou, né? É uma crise contratada. A bomba relógio, né? Vamos lá, então? Tem mais coisa hoje? É isso? Encerramos. Então tá. Passou rápido, né? Então eu queria agradecer imensamente a sua participação aqui. A gente volta semana que vem com mais edição de Ponto e Contraponto. Um abraço, Edir. Abraço, Benhur, um abraço a todos.